Capítulo 21 Proteção antes da perseguição. À hora combinada, naquele dia, dirigiram-se os três para o local das reuniões, que pelos sucedidos nas noites anteriores se encontrava repleto. Seria a quarta noite de prédicas públicas. Os que haviam testemunhado os primeiros fulgores da mensagem libertadora, somados aos que iam chegando atraídos pelas novas realizações ditas miraculosas, agregados aos curiosos que desejavam estar a par das novidades e apurar a veracidade dos boatos, encorpados pela multidão de sofredores e enfermos agoniados, todos se aglomeravam no local, uma vez que os que foram até a estalagem para buscar-lhe a companhia ou os conselhos naquele dia encontraram-na fechada. Além desses, como já foi esclarecido, alguns fariseus trajados de maneira singela, ocultos por mantos discretos com os quais se confundiam com o poviléu, e alguns espiãs dos sacerdotes lá se apresentavam no anonimato com a intenção de colher maiores informações, e, se fosse o caso, estabelecer a confusão no meio da multidão para denegrir o conteúdo da mensagem. Afinal, aquele Jesus de quem esses homens estavam falando era conhecido da maioria dos fariseus e sacerdotes da cidade. Eis que fora criado nas tortuosas vielas de Nazaré, e certa vez, há não muito tempo, ele próprio estivera na sinagoga da cidade, proclamando-se o enviado de Deus, quando fora escorraçado dali, tendo os seus seguidores se envolvido em muitas tertúlias verbais com os céticos e os bem aquinhoados judeus, que se sentiam prejudicados por uma filosofia absurda que equiparava escravos a senhores, dava igualdade aos ricos e pobres, aos cultos e ignorantes. Os judeus primavam pelo estabelecimento de privilégios de casta, que procuravam manter e ampliar, e por isso, tal compreensão das coisas representava uma ofensa ao que eles possuíam de mais sagrado na consideração das relações para com o Deus de suas crenças, sempre parcial e faccioso. Assim, as atitudes generosas que atraíam os mais humildes não eram consideradas na avaliação do mérito de tal revelação. Ali estavam os miseráveis com a miséria que a própria conduta mesquinha dos seus pares havia criado e mantinha isolada na dor e sem esperança. E quando alguém tratava de lhes infundir novo ânimo, de curar-lhe as feridas, de propiciar-lhes a possibilidade de acreditarem em um Deus consolador e amigo, os vigilantes da tragédia, preservadores da desgraça, desejavam impedir que isso se desse, nem que se valessem para tanto de condutas ilícitas ou covardes e mentirosas. O espírito rigorista, que sempre mata a essência das coisas, estava a postos para assombrar a luz com os argumentos da escuridão. Assim são os homens, medíocres de todos os tempos. Apegam-se a tradições religiosas ou sociais, nas quais encontram a justificativa para os próprios privilégios. E quando alguma coisa ameace o seu posto e os seus tesouros, invocam uma imensa quantidade de tolices, com fundamento nessas tradições e costumes produzidos pela inércia dos erros repetidos, que a ignorância sempre favorece para defenderem a ferro e fogo a manutenção de seus postos e vantagens. No entanto, tão grande era o povo que se reunia naquele local, que os próprios fariseus e os que se achavam ali ocultados ficaram surpreendidos com a concentração de pessoas. Haviam estado tão ocupados com os interesses mundanos junto de Pilatos que não se deram conta dos avanços feitos pela mensagem do reino. Agora, aquilo que poderia ter sido facilmente destruído nos primeiros momentos ganhava uma publicidade que não era observada nem na sinagoga tradicional dos dias de sábado, quando se dava a principal reunião dos judeus nos seus atos ritualísticos da fé cega. Isso porque os fariseus reservavam poucos lugares para o povo miserável, os quais nunca eram muito bem-vindos na casa do Senhor,
por causa de seu mau cheiro e da interminável lamúria de seus males. Ainda que não lhes fosse proibida a entrada, os próprios doentes se sentiam mal recebidos pela maneira como eram tratados pelos mais importantes de sua raça, que ali se congregavam com suas famílias. Ali na praça não era assim. A natureza os amparava a todos igualmente, e a mensagem do reino de Deus caía no coração das criaturas como a fonte da esperança que amparava nas lutas, sem discriminar os menores em favor dos maiores, como faziam os judeus daquela cidade. Entre ansiosos e agradecidos, emocionados e curiosos, interessados e desconfiados, a turba se preparava para ouvir a palavra de Josué, a quem competia naquela noite falar do reino da verdade. Postado no mesmo sítio mais elevado da noite anterior e pedindo a todos que pudessem se sentar para melhor escutá-lo, Josué tomou a palavra e saudou a todos em nome de Deus e de Jesus, o que se tornara uma maneira padrão em suas prédicas, para que ninguém imaginasse que estavam ali por eles próprios, senão que eram apenas enviados de Deus e que falavam das maravilhas do seu reino conforme Jesus os havia ensinado. Varões de Israel, são chegadas as derradeiras horas em que o mundo será abalado nas suas estruturas mentirosas e falíveis. Temos produzido a nós mesmos, na usura de nossos sentimentos, na vaidade de nossos espíritos, este cortejo de feridas e dores que não podemos acreditar tenham sido criadas por Deus, que nos ama acima de todos os defeitos. Olhando para nossas ruas, encontramos o atestado de nossa indiferença na figura das mães sem alimento para seus filhos, homens sem trabalho digno, prostitutas e mulheres desiludidas no afeto, abandonadas sob o fardo da prole infantil. Dão triste testemunho de que somos estas criaturas esquálidas e sem viço, que correm atrás dos mais bem vestidos a suplicar-lhes o óbulo ou a atenção. Da mesma maneira que a mostarda é produzida por uma árvore específica, que as tâmaras nascem nas tamareiras, que os figos são encontrados nas figueiras, se olharmos para os frutos da desgraça que estão pendurados em nossos olhos, veremos a natureza da árvore que os tem produzido em abundância. Se percebermos quanta infelicidade ronda o interior dos lares, na insatisfação, no desentendimento familiar, na carência de afeto sincero, poderemos igualmente observar o gosto azedo da fruta que temos engendrado com o conteúdo de nossos conceitos. Quando a miséria de muitos se levanta ao lado da ventura material de tão poucos, tal discrepância aponta para o erro de nossas filosofias, que têm procurado nos fazer inimigos uns dos outros e adversários astutos e mesquinhos. A todos os que escutam as mensagens da lei, pergunto: onde estão os lenços que secam as lágrimas, as gotas de bálsamo que tratam das dores, a esperança para os esquecidos do mundo? Todos sabemos onde está a sinagoga de nossas santas tradições, e, no entanto, não sabemos onde está o amor que nos trataria as chagas. A falência de nossas estruturas não é algo que precise de processos de apuração. As provas estão expostas aos nossos olhos aqui mesmo, neste local. E a sentença natural é a de que tem sido inútil a manutenção das mesmas estruturas, pois elas nos afastam uns dos outros como inimigos, ou, o que é pior, como falsos amigos. Por isso, entre os interesses de casta e da moeda, nos perdemos uns dos outros acreditando que Deus é isto o que dele temos feito. A vocês que estão aqui exibindo as chagas à luz do mundo, se a porta dos homens lhes parece trancada, a porta do céu está aberta. A vocês que estão aqui, ocultos da verdade, para espreitarem na escuridão de suas intenções mesquinhas o momento adequado para atacarem como lobos miseráveis, digo que já basta de vítimas.
Aqui não estamos para combatê-los, pois temos amor por todos vocês. Estamos apenas falando de uma nova ordem que se está instalando para que todos os homens possam ser integrantes do banquete das bênçãos que Jesus nos fornece, como embaixador da verdade enviado de Deus em nosso caminho de erros. A palavra de Josué era um estrondo nos ouvidos de todos. Quantos ali presentes desejariam falar sobre tudo isso e tiveram medo de pronunciar as mais brandas advertências por temerem pela própria vida? Quantos se deixavam levar por sonhos nos quais um dia tais verdades poderiam ser reveladas aos ouvidos de todos para o escárnio dos poderosos e dos indiferentes dirigentes da comunidade? No entanto, isso era estilete no peito das autoridades religiosas ali representadas por esses elementos ocultos, fariseus ou enviados dos sacerdotes, que eram obrigados a ouvir calados a fim de que não fossem identificados no meio do povo, pois nesse caso estariam correndo perigo tal volume de pessoas ali presentes. A prudência fazia com que a coragem se ocultasse nas dobras modestas de túnicas rotas, com que se trajavam e que engolissem aqueles conceitos mais do que opiniões, eram verdades. Eles mesmos podiam ver isso nas reações do que escutavam as exortações de Josué. O povo vibrava de euforia em apoio às suas ideias, ainda que elas não tivessem um objetivo subversivo. O orador estava apenas revelando os contrastes existentes, fruto dos defeitos intrínsecos daquele tipo de estrutura social, para que depois pudesse revelar o reino de Deus aos corações amargurados. No entanto, Josué não o fazia por si mesmo. Naquele momento, como que ligado por fios dourados de energia, o enviado do Senhor se achava inspirado pela figura majestosa e modesta do mestre distante, que, conhecendo a dureza das pessoas de Nazaré, desejava falar-lhes de maneira a que pudessem escutar a mensagem do seu evangelho, ainda quando as mesmas criaturas não o tivessem recebido pessoalmente. Por isso, ligava-se ao espírito de Josué, que no verbo incisivo da verdade que desperta, falava de modo a assustar-se a si próprio, eis que nunca imaginara proferir tais conceitos de modo direto. No entanto, a mensagem continuava para que todos escutassem. De nada adiantará se ocultarem em vestes miseráveis, pois a força da verdade os descobrirá onde estiverem e desnudará as suas intenções pecaminosas e vis. Aqui estamos à vista de todos. A mensagem do reino de Deus não se oculta na escuridão ou no anonimato para melhor planejar um meio de atingir a integridade dos que a escutam. Apresenta-se como cordeiro no meio dos lobos, como pomba no meio das serpentes, para que lobos e serpentes igualmente possam compreender-lhe a doçura e se encaminharem para o bom caminho. Estamos aqui para dizer-lhes a todos, filhos de Nazaré, que a nova era está fundada, na qual há espaço para os seus sonhos se transformarem em realidade, para suas alegrias serem mais do que fugazes momentos que são levados com pó na ventania. O reino de amor é aquele que se oferece aos aflitos e desesperados. A sua mensagem é a do perdão das ofensas, da compreensão mútua, da fraterna conduta e do serviço no bem de todos. A sua luta é contra os defeitos que existem em nossos corações, contra os inimigos escondidos nas túnicas rotas de nossos vícios, contra o interesse pessoal nas coisas de Deus, contra a miséria e o medo. Os que se deixarem tocar pelo verbo divino poderão sentir a fortaleza interior nas horas do testemunho. Não é um reino que venha com aparências exteriores, com faustos, com poderes mundanos, todos estes responsáveis pelas nossas misérias, como acabamos de afirmar. O reino de Deus se apresenta com simplicidade aos corações, pedindo a capacidade de amar, de ajudar os que sofrem e de trabalhar para que a nova estrutura de nossas vidas possa produzir o bem
ao maior número de pessoas. Muitos vieram aqui em busca de curas físicas, e eu lhes afirmo que o reino de Deus não se preocupa com corpos que morrem, mas com o espírito que sobrevive sempre. Não imaginem que estamos no movimento de renovação de carnes. Estamos em plena vigência da era do espírito, onde as coisas da alma valem muito mais do que as aparências do corpo. Não mais de ritos mentirosos, de rezas intermináveis e insinceras, de condutas aparentemente virtuosas, com as quais dilapidamos o patrimônio dos aflitos. As nossas preocupações devem ser com as doenças de nosso íntimo, estas muito mais difíceis de combater e que nos pedem a disciplina da vigilância diária. Queremos a almofada, mas oferecemos pedras aos demais. Desejamos remédios que curem nossas doenças, mas aos outros oferecemos muletas ou catres para que sigam nas suas misérias e enfermidades. Desejamos o privilégio do reino de Deus, mas oferecemos a lapidação aos fracos que caíram no erro. Tudo isto demonstra a deficiência do que somos, ao mesmo tempo em que mostra como estamos equivocados no que diz respeito à natureza de Deus. Acreditamo-lo irracível, intolerante, quase mau na observância rigorosa dos mesquinhos rituais. E, no entanto, eu lhes afirmo que ele é como o mais amoroso dentre os amorosos pais de família. A todos conhece, a todos ajuda e a ninguém despreza. Todos podem senti-lo pessoalmente, todos podem receber dele as benesses de seus cuidados, pois, mesmo quando estamos repousando, o Criador segue trabalhando. Onde está o seu reino? Perguntam muitos. No coração das criaturas, responde Jesus. Onde estão seus exércitos? Querem saber os iludidos cultores do poder e da supremacia humanas. Estão nos que trabalham pelo bem do próximo. Quais são as armas de seus soldados? Os gestos sinceros de amor ao semelhante. Qual o prêmio pela vitória? A paz na consciência e o amor no coração. Estes são os requisitos para sermos admitidos nas suas fileiras. Quando nossos espíritos se dispuserem a beber dessa fonte divina, nossos males cessarão, nossos corpos sararão, nossas almas estarão curadas de seus males. Por agora, o reino de amor cura as pessoas para que possam ver as maravilhas que as esperam. Dia virá em que as próprias pessoas farão esse milagre por si mesmas, já que todas possuem a força criadora em seus corações. Que haja paz em todas as almas e que mesmo para aqueles que aqui hoje estão ocultos por medo da verdade, posso afirmar que o reino de Deus os aguarda também e que a verdade não se ocultou deles. Com essas palavras de fé e de coragem, Josué deu por terminada a preleção da noite, como se doce hipnotismo o tivesse envolvido e guiado as argumentações e a fluência assustadora das palavras. Ao fazê-lo, encontrou o olhar luminoso de Zacarias, que o recebeu com um abraço de amizade e admiração sincera, prontos para as realizações fraternas junto dos que sofriam. Saul estava igualmente embevecido com tais conceitos, tanto mais agora que entendia com clareza as necessárias hipocrisias humanas por ter participado delas por tanto tempo. Os que os ouviam, extasiados e igualmente seduzidos pelo poder magnético do orador, se encontravam ou abertos para o novo reino, ou confundidos em suas ideias pequenas acerca das antigas tradições cuja conduta para com o povo, não resta dúvida, era exatamente aquela que Josué havia desnudado ali perante todos. Os que se pensavam incógnitos observadores viram-se surpreendidos pela revelação indireta de sua presença, sem coragem para responder a tais referências, para que não se fizessem conhecer nos seus desejos clandestinos,
e para que não atestassem a superioridade das percepções dos que ali representavam a nova filosofia de viver. A fim de evitarem maiores problemas, fariseus e espiões, em sua maioria, se dispersavam rapidamente, enquanto que alguns poucos tiveram a coragem de permanecer para observarem o que viria depois. Assim, puderam constatar estes que continuaram a fileira dos desesperados que os dois amigos, secundados por Saul, que organizava as duas longas filas, atendiam com desvelo e carinho, não importando qual fosse a sua doença. Ali estavam leprosos, desequilibrados, loucos, feridentos, velhos fracos, crianças corroídas pelos vermes, que os dois amigos abraçavam e abençoavam em nome de Jesus. Naquela noite, por causa da presença das autoridades escondidas, parece que o mundo invisível esmerou-se ainda mais na realização de prodígios, pois que inúmeros aleijados abandonaram suas muletas na frente dos olhos emocionados dos seus familiares e dos desconhecidos, que se iam convencendo da superioridade das exortações evangélicas. Alguns, vitimados por doenças cruéis e de longa data, se viram igualmente aliviados. Cegos recobraram a visão ao toque das mãos de ambos os emissários. No entanto, a fila era longa e não havia tempo para exaltações indevidas à personalidade dos dois trabalhadores. Era necessário dar lugar ao próximo doente ou desesperado. E por mais de 2 horas os dois homens se puseram a atender os aflitos, para os quais, conforme eles mesmos sempre diziam, o reino de Deus havia chegado. Mais de um dos fariseus que ficaram ali foi tocado verdadeiramente pelas realizações daqueles homens humildes e pela mensagem de esperança. Os que se ausentaram levavam consigo a ideia de se vingarem de tais perigosos subversores da ordem dos costumes. Os mais arraigados aos compromissos materiais se amedrontavam diante de tais conceitos universalistas, o que os fazia tremer ante a simples ideia de se fraternizarem com a malta dos mal-cheirosos e maltrapilhos. Quando todos foram atendidos e o local se esvaziou, um desses fariseus se apresentou a Josué e Zacarias, revelando-se na sua condição de oculto observador. Senhores, disse Jochebade, a sua filosofia me encantou a ponto de me apresentar a vocês, confessando a minha condição de fariseu oculto no meio do povo, já que tinha errada ideia a respeito das suas intenções. Agora vejo que se trata de uma mensagem libertadora e que, ainda que conflite com nossos velhos conceitos, tem a finalidade de renovar nossos costumes e melhorar nossas vidas. A surpresa de tal revelação acabou por confirmar aquilo a que o discurso de Josué havia feito indireta referência. Ambos acolheram Jochebade com simpatia e louvaram a Deus a sua compreensão. No entanto, Jochebade continuou preocupado. E se me arrisquei a ficar aqui até o final, não é só porque simpatizo com os conceitos que foram colocados nesta noite. É porque temo pela sua segurança a partir de agora. Conheço os fariseus e os sacerdotes que sabem com muita habilidade tramar acidentes fortuitos, ocorrências casuais, que destruam os seus adversários sem que o sangue lhes tinja as mãos. Por isso, neste momento, os outros de minha casta que se foram devem estar programando alguma dessas casualidades para que elas venham a ferir o seu trabalho. Daí, se não se ofenderem com a minha intromissão, gostaria de convidá-los a que passassem a noite em minha casa, aproveitando este momento de escuridão em que estamos, durante o qual os próprios fariseus estão se organizando para atacar à sua maneira. Ouvindo-lhe o alvitre, Zacarias ponderou. Mas será isso necessário? Afinal, não encontramos nenhum deles a não ser o Senhor, que nos está alertando. Será que se incomodarão com o que estamos fazendo? Tomando a palavra, Saul respondeu. Eu conheço bem essa raça perigosa e matreira. Eles bem que poderão estar fazendo isso sim. E como disse nosso amigo, havia outros por aqui que se foram.
Por isso, creio que é melhor que nos abriguemos em outro local, se isso puder ser feito. Aliviado em sua ansiedade de proteger os dois homens pelo apoio de Saul, Joxabade acrescentou: mesmo contra o seu mestre foi tramada sua morte quando esteve entre nós não há muito tempo. Os judeus não o aceitam pelos mesmos motivos que temem a sua verdade aqui proferida a todos os campos. E Jesus, quando aqui esteve, permaneceu apenas na sinagoga, sem ter realizado feitos de vulto no meio do povo. Seus discípulos foram afrontados pelos mais arrogantes cultores da lei, e era de admirar a maldade dos próprios sacerdotes planejando a maneira de punir os arrogantes, como eles chamavam os seguidores de Jesus. Mas, se aceitarem minha oferta, devem ir rápido para que não sejam surpreendidos no meio do caminho. Minha casa fica em Ruela e possui duas entradas, pois fica numa esquina. A principal está na rua da sinagoga e é facilmente identificada por uma grande estrela desenhada no umbral principal. Na sua lateral, bem ao fundo, há pequeno portão que dá passagem para a área interna, onde encontrarão um pátio arborizado no qual estarei esperando para levá-los até seus aposentos. Peço que tomem rumo diferente do meu, pois podemos estar sendo observados. Assim, Saul encaminha-os pelo contorno do horto, que é um caminho mais sinuoso e que acaba passando nas proximidades desse portão discreto. E, quando estiverem por ali, empurrem a porta, que ela estará destrancada, e passem rápido. Identificando o local de sua residência com facilidade, Saul se mostrou familiarizado com o caminho e com o local para onde deveriam seguir. E, usando de sua antiga astúcia, agora a serviço do bem, tomou os atalhos mais inesperados, seguindo por caminhos pouco frequentados, conduzindo Zacarias e Josué até que chegaram ao local combinado e puderam ser encaminhados por Joxabade ao interior de seus modestos, mas confortáveis aposentos, onde fora colocado alimento simples, mas abundante, para que pudessem matar a fome, que os deveria estar castigando àquela hora da noite. E enquanto a noite caía sobre Nazaré, cumprindo os mais tristes vaticínios de Joxabade, misterioso incêndio irrompeu na modesta estalagem de Saul, onde os adversários da verdade imaginavam que estavam instalados os pregadores, levando ao desespero os que ali dormiam que, aflitos e surpreendidos pelas chamas, abandonavam para trás todos os seus pertences e corriam para a rua com os trajes de dormir, enquanto o fogo ia consumindo as dependências da estalagem, sem que ninguém soubesse explicar como houvera começado. No dia seguinte, ao acordarem, depois de sono profundo, receberam a notícia de que algo muito sério havia acontecido aquela noite. E, para surpresa de todos e dor mais aguda de Saul, foram informados de que só havia cinzas e paredes derrubadas naquilo que havia sido a taberna onde estavam instalados. Procurando consolar um amigo, Zacarias e Josué se acercaram dele num abraço fraterno, pelo qual apresentavam as desculpas por tal transtorno em sua vida pessoal. Emocionado com o gesto de carinho e de desculpas, Saul lhes respondeu: se é preciso entrar no reino de Deus, que seja com a renúncia ao reino da terra. Se essa fogueira pudesse ter queimado ao menos parte de meus erros, eu já a teria acendido muito antes com minhas próprias mãos. Mas, se apraz a Deus que isso aconteça, que o Senhor saiba que aceito a perda como quem se liberta do peso de seus equívocos. Na verdade, eu tinha uma estalagem, mas era solitário. Graças a Jesus, agora eu não tenho mais a taberna, mas tenho amigos a quem amo com sinceridade e de quem recebi a luz da nova vida para minha alma. Do que mais eu preciso? E a renúncia de Saul era digna de emocionar os corações. Enquanto o povo todo corria a ver a fumaça se elevar dos restos das instalações incendiadas, os três homens agradeceram a Joxabade a proteção daquele dia. Aceitaram-lhe o convite para voltarem a se abrigar ali por mais algum tempo, e saíram antes que a manhã estivesse alta para voltarem à casa de Cleofas, onde os aguardava Caleb e o leproso sob seus cuidados.
Em Nazaré, os fariseus exultavam com o ocorrido. Eis que julgavam ter acabado com os seus adversários no incêndio, apesar de não terem sido encontrados corpos queimados. Poderiam ter sido transformados em cinzas, poderiam ter fugido do incêndio e deixado a cidade. Poderiam ter entendido a mensagem de que não eram bem-vindos. Poderiam ter sido expulsos pelo dono do negócio, por terem sido considerados os que vieram lhe amaldiçoar o progresso material. Muita coisa poderia ter ocorrido com eles, pensavam os fariseus e sacerdotes, imaginando que estariam livres de suas presenças. A estas alturas, Pilatos já houvera sido informado por eles e por seus informantes pessoais que Nazaré estava naquele clima de alvoroço com os profetas milagreiros, falando de Jesus e curando em seu nome, com os fariseus revoltados com estas coisas, com um incêndio inexplicado, mas presumivelmente criminoso, o que lhe dava muito a pensar e a se preocupar. Os fariseus, no dia seguinte, procuravam envolver Pilatos no problema religioso que estavam tendo, falando que o pregador afrontara as tradições de sua fé e que, se lhe fosse permitido, poderia desencadear uma revolta contra Herodes, o tetrarca da Galileia, o que poria em risco até mesmo o domínio imperial. Naturalmente que Pilatos não se deixou levar por esse quadro exagerado, limitando-se a dizer que ainda não via problemas que precisasse solucionar com a prisão dos acusados. No entanto, uma vez que estavam ali falando em nome de Jesus, Pilatos iria convocá-los a que explicassem suas ideias pessoalmente a ele próprio, como forma de avaliar o seu perigo pessoalmente. Deste modo, no dia seguinte, que amanheceu com os restos carbonizados da estalagem de Saul, foi expedida uma ordem de condução dos dois pregadores e seus mais próximos colaboradores até a sua presença, não como criminosos detidos, mas como pessoas a serem interrogadas pela autoridade maior dos romanos no governo daquela província. Só que os soldados do governador não sabiam aonde buscar os procurados, já que a estalagem estava consumida e não havia indício do paradeiro dos mesmos. As patrulhas passaram por todos os locais prováveis, pedindo informações, mas ninguém sabia onde tinham ido. Em realidade, ninguém sabia onde ficava a casinha de Cleofas, onde todos estavam reunidos para agradecer a Jesus a cura maravilhosa do leproso que ali morava, sob os auspícios de Caleb, ocorrida durante a noite de vigílias e orações.